boa tarde para quem está aí, que está nos acompanhando. Eu vou falar um pouquinho sobre o emagrecimento emocional sistêmico, sobre que não é só uma coisa só, que é unificado, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso emocional. E você já parou para pensar em por que existem pessoas que fazem dietas e atrás de dietas e entram na academia, começam na segunda-feira super motivadas? Mas depois de um tempo desistem ou emagrecem e acabam recuperando todo o peso. Porque isso é muito mais profundo do que uma simples dieta, do que eu ir só para a academia com a minha garrafinha de água e com uma esperança. Muitas vezes o problema não está na falta de força de vontade. E eu acredito que quem está querendo emagrecer e vai para a academia tem muita força de vontade. O problema é que elas estão tentando cuidar apenas do corpo, enquanto que as emoções continuam pedindo socorro. E é sobre isso, é muito profundo. É sobre as dores, as nossas emoções que a gente guardou, escondeu lá numa caixinha para não olhar para isso. E com certeza o nosso corpo fala aquilo que muitas vezes a nossa boca não consegue dizer. Quantas pessoas carregam o peso da rejeição, do abandono, da culpa, da necessidade de agradar todo mundo, da ansiedade, do estresse e de dores que vêm desde lá da nossa infância. Tudo isso pode influenciar de forma muito profunda como nós relacionamos com a comida, com o próprio corpo e com os hábitos nossos do dia a dia. É muito comum a pessoa comer para aliviar a ansiedade, buscar um alívio ali, né? Buscar um doce quando se está triste, né? Para tentar acalentar o nosso coração, a nossa ferida do abandono. Exagerar na comida quando está frustrada ou usar a alimentação como uma forma de preencher o vazio emocional. Estou me sentindo triste, estou me sentindo vazio, vou lá comer até que minha barriga está doendo. E aí eu entendo que não é só sobre a fome do corpo. Eu tô comendo emocionalmente. E é uma fome que tá lá na alma, lá gravada, profunda. É uma dor que eu tô tentando mascarar com comida. E enquanto essa dor não é olhada com carinho, qualquer dieta pode parecer uma luta constante, pode ser assim um sacrifício fazer dieta. A pessoa começa cheia de motivação, mas basta surgir um problema, uma discussão, um momento de estresse e ela volta aos antigos comportamentos, compulsões alimentares, doces, frituras, gorduras. E o que isso acontece? Isso vai nos inflamando cada vez mais. E não é porque seja fraca, mas porque está tentando resolver uma necessidade emocional através da comida. E quando a gente tá triste, tá estressada, a gente busca coisas gostosas. E coisas gostosas é guloseimas, gorduras, frituras. Isso não significa que a alimentação saudável e a atividade física não sejam importantes, é muito pelo contrário. Elas são fundamentais para a saúde e fazem parte do nosso processo de emagrecimento. Mas quando elas começam a andar, a caminhar juntas, com o cuidado emocional, tudo se torna mais leve e sustentável. Você tem uma leveza maior para encarar aquele processo de emagrecimento que você está iniciando, uma nova jornada de vida. Quando você começa a olhar para suas emoções, identificar suas dores, compreender os padrões que carrega e desenvolver novas formas de lidar com os desafios da vida. No emagrecimento emocional, eu trabalho essa parte do emocional, essa estrutura, esse suporte, a nutrição materna. E a relação com comida também, ela começa a mudar. Você deixa de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar a favor dele. Porque aí você está consciente que não é só sobre o seu corpo o emagrecimento. É sobre suas emoções. Quanta coisa você carrega que nem teu é. E o emagrecimento verdadeiro não acontece apenas quando a balança diminui, porque ele acontece quando você deixa de carregar pesos invisíveis, pesos emocionais, aqueles que nem são seus. Quem sabe são pesos lá da tua mãe, ou da tua avó, da tua bisavó. Quando aprende a cuidar de si com amor, quando nós acolhemos o nosso corpo com amor, quando eu entendo que eu mereço ser saudável e feliz,
e não quando eu vivo presa, me cobrando, me torturando porque que eu não consigo emagrecer, quando vou lá na frente do espelho e me olho com amorosidade. E por isso, se você já tentou de tudo e sente que sempre volta ao mesmo lugar, talvez esteja na hora de fazer uma pergunta bem diferente. Em vez de perguntar qual é a melhor dieta ou qual dieta maluca eu vou seguir agora, pergunte: o que as minhas emoções estão tentando me mostrar? Vai lá, para na frente do espelho, se olha, se acolhe e pergunta: em que momento foi gerado esses gatilhos? O que está acontecendo que eu como não pelo meu corpo, pela minha fome, mas por minhas emoções? Porque muitas vezes cuidar do emocional é o passo que faltava para que todas as outras mudanças finalmente façam sentido. O seu corpo, ele não é seu inimigo. Ele pode estar apenas tentando contar uma história que ainda precisa ser acolhida. E a partir do momento que você se acolher, olhar para si e ver que pesos que você está carregando, qual carga emocional que faz você ter gatilhos e ter a tua compulsão alimentar. Ali, principalmente, a gente olha que a maior parte das compulsões alimentares, elas acontecem nos finais de semana, quando a gente está mais ocioso, quando estamos vendo mais TV. Então, aí começa aquela ansiedade de não estar sendo produtiva, às vezes, porque lá na nossa infância, quando nós éramos crianças, éramos cobradas, quando nós não estávamos o tempo todo trabalhando, nós éramos chamados de preguiçosos, né? E que também, às vezes, uma forma de receber amor era sempre estar servindo os adultos. E hoje o nosso corpo, ele está tão acostumado com isso que quando nós paramos, ele começa a ter ansiedade, ficar ansioso, e aí uma forma de acalmar, às vezes, é comendo. Então, a partir do momento que você ir lá parar e se olhar e se acolher com amor e entender o porquê desses gatilhos de estar comendo muito mais do que o teu corpo precisa, você tem uma leveza maior para entender, se compreender e dar uma pausa. Quando você vai lá comer, você olha: realmente eu preciso comer tudo isso? Realmente eu tenho necessidade de comer essa quantidade toda? Aí você tem uma força maior, porque teu emocional está mais leve, mais tranquilo. Quando você se acolhe, começa a cuidar e tratar teu emocional, você vai olhar: não, eu não tenho necessidade de comer. Aí eu vou lá, tomo um copo d'água, vou dar uma volta, vou dar uma caminhada, e automaticamente eu vou treinando o meu corpo e o meu emocional, que sim, eu posso parar. Eu não tenho necessidade de sempre estar funcionando. A autocobrança, ou aquela dor do abandono da mãe lá na nossa infância, a falta de nutrição que nós esperávamos, da forma que nós esperávamos que a nossa mãe desse. Todas essas coisas a gente vai trabalhando dentro da mentoria, vai desinflamando o nosso emocional bem profundamente, para depois ir desinflamando o corpo e com leveza e tranquilidade e com calma, eliminando quilos, dia após dia eliminando. Por que eu digo eliminando e não perdendo? Porque perder a gente encontra de novo, né? E eliminar é eliminar para não ter de novo esse peso. E aí, com as tuas emoções em equilíbrio, com a tua mente em equilíbrio, tudo facilita. Até perder peso é mais fácil. Então, eu te convido, se você quer mais informações, para conversar comigo, me chamar no direct, me mandar mensagem, que eu trago mais informações sobre o emagrecimento emocional sistêmico.